Amados, Deus abençoe a todos. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que está lá em Eclesiastes 12, que fala sobre a velhice. Amém, amados? A gente sabe que o nosso país é um país que não valoriza, né, as pessoas idosas, que não valoriza a pessoa, né, que chegou à sua velhice. Né? Nosso país ele é um país que ele não dá crédito, né? Parece que ele não despreza as pessoas que chegaram à velhice, que são idosas. Né? No dia 26 agora de julho, né, foi o dia dos avós. Então, uma homenagem aos dias dos avós, né? Estou fazendo esse vídeo, né, sobre Eclesiastes 12 e tem uma palavra ali que eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente sabe que a gente vive num país, né, que não valoriza as pessoas idosas, né? A gente vê, né, nas empresas, né, a dificuldade que tem uma pessoa que já chegou a uma certa idade conseguir um emprego, né? A gente vê no nosso país como a pessoa idosa tem dificuldades, né, para conseguir um emprego, né, para se relacionar até mesmo com seus familiares, né? Então eu quero ler com vocês uma palavra que está lá em Eclesiastes 12, amém? Ali diz assim, a velhice, diz assim, ó, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas e o esplendor da sua vida, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, se curvarem os homens fortes, as tuas pernas, se cessarem e os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, e se levantares as vozes das aves, e todas as harmonias, filhas da música, se diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pelas praças, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém, amados? Então a gente vê como é difícil, né, para uma pessoa que chega a uma certa idade, como o idoso tem problemas, né? Tem muitos problemas, né? Como ele tem vários problemas, né? De relacionamento. A gente vê no nosso país como é desprezado, né? Como a pessoa chega à aposentadoria, né? E gasta ali 30-40% do seu salário em remédios, né? E a gente vê como é difícil esse relacionamento das pessoas idosas, principalmente agora, né, com esse negócio de isolamento, né? Como eles têm sofrido, as pessoas idosas, né? Eu que vivi muito tempo com meus avós, né? Eu sempre observei as pessoas idosas, sempre valorizei as pessoas idosas, né? Sempre busquei sabedoria nas pessoas mais velhas, né? Então a gente deve valorizar, né? Nós temos que mudar essa cultura do nosso país de não valorizar as pessoas idosas, amém, amados? Então, voltando ali a Eclesiastes, diz assim, ó, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, amém? A gente vê aqui que os jovens, eles vão vivendo a vida despreocupadamente, sem se preocupar, né, com o dia da morte, com uns que conseguem chegar na velhice, eles vão vivendo essa vida loucamente, né? Antes que venham os maus dias, né? O que são os maus dias? São os dias da velhice, porque são os dias maus, realmente. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos das quais dirás, não tenho neles prazer. Né? Muitos idosos dizem, não tenho prazer. A gente vê isso, porque a gente vê quantos idosos estão nos asilos aí, né? Em que os filhos largam lá e nunca mais vão ver, né? E deixam lá cuidado dos outros. É terrível. Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas e o esplendor da sua vida,
e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. Então aqui a gente vê que o idoso ele tem dias bons e dias maus, né? Ele passa por dias bons, mas também passa por muitos dias maus, né? Já no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, os guardas da casa são os nossos braços, né? São ele que nos protege dos ataques, né? De tombos, de insetos, né? São os guardas da casa, são o que nos protege do nosso corpo. E se curvarem os homens fortes, né? O que são os homens fortes? São as nossas pernas, né? A gente vê e quando a gente é jovem a gente caminha quilômetros, o homem consegue caminhar muitos quilômetros, né? Jesus, né? Ele era um andarilho, né? Andava, né? A palavra de Deus diz que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Então a gente vê que os homens fortes, como a palavra fala aqui, são as nossas pernas, né? E a boca já serem poucos, né? Né? Escureceres e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos nossos dentes, né? E se escurecerem os teus olhos nas janelas, né? A janela, né? Se escurecerem os teus olhos nas janelas, os nossos olhos começam a se escurecer, né? E os teus lábios, quais portas das ruas se fecharem. A gente nota que o idoso ele já não fala tanto, ele é mais observador, né? E quando fala, ele fala com inteligência, né? Nos dias em que não puderes falar em alta voz, a gente vê que o idoso ele já não fala mais gritando, ele já não tem mais aquela coisa de falar muito alto, né? Então ele já fala mais manso, já fala mais tranquilo, né? E se levantares a voz das aves, né? A gente vê que o idoso ele dorme pouco, né? Ele já consegue escutar os barulhos noturnos, consegue ouvir as aves, consegue ouvir os cantos dos pássaros, ele é mais observador, né? E todas as harmonias da música te diminuírem, né? Porque os ouvidos, né, já vai diminuindo sua audição, né? Como também quando temeres o que é alto, né? A gente sabe que o idoso, qualquer degrau para o idoso é uma altura imensa para ele, né? Ele já tem medo de qualquer alturinha, né? Quando te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira, né? Quando floresce a amendoeira, quando os cabelos já ficam brancos, né? E o gafanhoto te for um peso, né? Qualquer inseto por idoso é um espanto, né? E apetite porque e perecer apetite. Então a gente vê que o idoso ele já come pouco, né? Ele já não se alimenta como se alimentava antigamente, porque aos 60 anos a pessoa vai perdendo o paladar, a comida já não tem mais o mesmo sabor para o idoso, né? Porque vais à casa eterna, né? A misericórdia, mas daí a morte se aproxima, né? Está cada vez mais próximo da morte, está cada vez mais próximo de se encontrar com o seu Criador, amém? E os pranteadores rondeando pelas praças, os pranteadores, porque as pessoas, quando vê as pessoas idosas, diz: olha, está próximo a sua morte, né? E antes que rompa o fio da prata e se despedace o copo, antes que rompa o fio da prata, o que é o fio da prata? A nossa coluna, né? Antes que a nossa coluna, a gente vê que os idosos já andam encurvados, né? Já não andam mais retos, eretos, né? Já não caminham mais já não consegue caminhar mais com a coluna reta, né? Mas caminham já encurvados, porque o peso da idade, o peso da velhice vem chegando, né? E se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se despedace o copo de ouro e quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. Então aqui a gente vê todas essas colocações mostrando que a velhice chegou, que ele já não tem mais aquela juventude, né? Já não consegue mais, já não tem mais aquela disposição, né? E ali diz no 7, o pó volta à terra, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Né? O que é mais importante, né, para nós, né? O que o homem tem de mais importante, né, é o espírito que o Deus deu, né? Porque o corpo não, o corpo é pó, ele volta para o pó. O homem veio do pó, né, e voltará para o pó. Mas o espírito não, o espírito ele não pertence ao homem. O espírito pertence a Deus e para Deus ele voltará, como diz aqui a palavra. Que nós possamos meditar nessa palavra de Eclesiastes 12,
né? Essa é uma homenagem, né, no dia 26 de julho, que foi o dia dos avós. Amém, amados? Que a gente possa meditar nessa palavra, que Deus abençoe a todos.